graças a Deus. Para você entender, Jerusalém vivia naquele momento a Páscoa. E havia uma grande revolta em Jerusalém, porque os romanos, eles comandavam a terra do povo de Deus. Jerusalém já havia uma grande revolta naturalmente. Quem está me entendendo? E dentro de Jerusalém estavam os fariseus, os escribas, que tomavam conta do templo. E Jesus, pregando a verdade, suscitava dentro deles uma revolta. Porque conforme Jesus ia pregando, ia abrindo os olhos das pessoas, e eles estavam entendendo que eles estavam servindo a Deus de uma forma errada. Diga, está amarrado. Então, com tudo isso acontecendo, Jesus vai caminho de Jerusalém e dizendo para os seus discípulos a seguinte coisa: é necessário que eu vá para Jerusalém. Lá eu vou ser espancado, vou ser humilhado, tribulado e vou ser morto. Amém? Aí no versículo 22 diz assim: e Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Presta atenção aqui. Quando Jesus caminhava para Jerusalém, ele caminhava em obediência a quem? Era plano de Deus. E Pedro, mesmo andando ao lado de Jesus 3 anos, espiritualmente ele se encontrava o quê? Cego. Ele não entendeu, ele tomado pelo seu coração, pelo seu entendimento humano, e se compadecendo de Jesus, ele ia impedir dos planos de Deus acontecer. Quem está me entendendo? Está entendendo direitinho? Aí diz mais assim no 23: mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de quê? Porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Você entendeu? Quando Jesus vira para ele, diz para ele: arreda, Satanás. Não foi uma coisa mansa. Ele brigou com Pedro, ele repreendeu Pedro, dizendo: quem fala através de ti é o próprio diabo. Você não cogita das coisas de Deus, mas fala como homem. Diga, está amarrado em nome de Jesus. Quem é o seu maior inimigo? Quem é o seu maior inimigo? Hoje de manhã, eu não tinha escovado nem os meus dentes ainda. Eu não tinha tomado nem café ainda. Mas eu vi o meu maior inimigo, logo pela manhã. Sabe aquela pessoa que você tenta dar o melhor para ela, ajudar a fazer o bem dela, e ela só te prejudica? Quem conhece alguém assim na sua vida? Balança a tua mão. Pois é. Você olha para a pessoa, o teu sangue ferve. Ferve ou não ferve? Dá uma ira, não dá? Pois é essa pessoa que eu vi. Eu não tinha nem escovado meus dentes, eu não tinha nem tomado meu café. Mas você sabe onde eu vi o meu maior inimigo? Quando eu acordei pela manhã, abri a porta do banheiro e eu olhei no... Quem é o meu maior inimigo? Quem é o meu maior inimigo? Sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Eu desejo bem a mim. Eu quero o melhor para mim. Mas quando eu tenho medo, eu me prejudico. Quem está entendendo? Eu quero vencer. Mas se dentro de mim não despertar para ter uma aliança com Deus, para ter coragem de vir para o altar e dar o melhor, financeiramente eu não venço.
Então quem é o meu maior inimigo? Sou eu mesmo. Essa semana eu tive a oportunidade de dialogar com o próprio Caifás. Sério, pastor? Sério. Tem alguém na porta lá, preciso lá ajuda. Eu tive a oportunidade de conversar com alguém que exerce uma função dentro de uma igreja, mas quem falou através dela foi o próprio espírito de Caifás. Por que Caifás? Agora você vai entender. Jesus era o filho de quem? Era o filho de quem? Vocês estão tímidos hoje? Jesus era filho de quem? De Deus. Mas Caifás olhava para o Jesus e dizia assim: você é filho de Beelzebul, diga está amarrado. Ele virava nos olhos de Jesus e dizia: você cura pelo poder de Satanás. Não foi isso? Foi ou não foi? Essa pessoa conversando comigo essa semana, só porque a irmã saiu dessa igreja e por direção de Deus foi para outra. Sabe o que ela estava dizendo da irmã? Alguém perseguindo a irmã, o próprio filho. Ao invés dela pegar o garoto, repreender e dizer para ele assim: respeita a tua mãe é uma ungida de Deus. Ao invés de orientar diante da palavra de Deus e dizer o lugar do filho diante dos pais, por divergência, por uma está numa igreja, a outra está na outra, sabe o que ela vira e diz? A sua mãe já foi uma ungida de Deus. Já o quê? Foi. A sua mãe, ela já expulsou demônios. Ainda deu o exemplo de Davi e Saul e disse assim: Davi não perseguiu Saul mesmo estando endemoniado, porque ele via Saul como ungido de quem? Com quem que eu estava dialogando naquela hora? O espírito que esteve em Caifás há muitos mil anos atrás. Quem está entendendo o que o pastor está dizendo? Quem é o nosso maior inimigo? Se nós não abrirmos os olhos dentro da igreja e não orarmos e pedirmos direção para Deus, às vezes a gente comete falhas, como cometeu Pedro, tentando impedir os planos de quem? Do próprio Deus. O que eu quero que você entenda hoje: se você não entender que o seu maior inimigo é você mesmo, você vai cometer falhas graves na vida. Gravíssimas. Gravíssimas. Sabe o que não pode acontecer? O diabo, ele coloca dentro da pessoa um espírito de competitividade. Você sabe que tem filhos hoje que não têm um bom relacionamento com seu pai e com a sua mãe, por uma razão: ele não entende que o pai viveu mais, tem mais experiência, e Deus deu ao pai e à mãe uma autoridade. Eu com 30 anos, eu às vezes saía da minha casa e dizia para minha mãe: mãe, não se preocupa comigo hoje. E ela observava a hora que eu chegava. Hoje a gente vai sair da igreja, orar no monte, então eu vou chegar na madrugada. E ela dormia em paz. Qual o problema? Hoje eu faço a mesma coisa. Qual o problema? Ela é minha mãe. Qual o problema? Eu estou na minha empresa e digo para minha funcionária: eu estou indo aqui tomar um café em tal lugar aqui, qualquer coisa, já eu volto. Por quê? Qual o problema? Chegou alguém, ela vai dizer: ó, pode ir lá que ele está lá. Tem pessoas que esse espírito
de não ter que dar satisfação para ninguém, de passar por cima de pai e mãe, tem jogado um grande tesouro fora. Diga, está amarrado. Se filho ouvisse pai e mãe, deixava de quebrar o quê? A cara. Às vezes a pessoa diz, quando quebra a cara, quando é surpreendido e se vê na mão dos seus inimigos, às vezes ora e diz assim: Senhor, o que tem acontecido? Eu sou isso, eu sou dizimista, eu sou não sei o quê. E às vezes fica brigando e não entende que às vezes ela caiu na mão dos seus inimigos por falta de sabedoria própria. Você já viu como Jesus falava de si mesmo? Ele dizia, porque o Filho do Homem, ele se via na terceira pessoa. O Espírito Santo dava visão para ele, para olhar para si mesmo e ver as próprias falhas, os próprios erros. Quem está me entendendo? Sabe onde esse espírito de competitividade não funciona? Dentro da igreja. Aqui tem eu, tem o pastor Jefferson, tem o pastor Reinaldo e tem o pastor Fernando. Se a gente não se vê como irmãos, e no dia da angústia dele eu estender a mão e na minha ele estender, e se a gente começar a competir, como está acontecendo num monte de igrejas, o camarada vai lá, prega no altar, de repente ele vira a placa da igreja e diz, é minha, agora é meu. Ele deixou de ser servo e quis ser senhor. Diga, está amarrado em nome de Jesus. É tudo que o diabo queria. Quem já ouviu a história que o diabo soltou o burro aí? Deixa eu ver. Já ouviram essa? Pastor, nunca ouvi esse trem não, você vai ouvir agora. O diabo viu um burro, ele foi lá, desamarrou a corda e soltou. O burro entra na plantação de um homem, destrói tudo. O homem revoltado vai até a casa do outro e mata o filho. O outro, quando veio, soube que o filho estava morto, ele foi lá e matou a mulher do outro. O outro pega cisanga, vem aqui, bota fogo na casa dele, destrói tudo. O outro, por vingança, vai lá e faz pior ainda, e vai até sobrar os dois. E alguém dizendo assim, olha o que o diabo faz, olha o que o diabo fez, olha o que o diabo aprontou. Sabe o que o diabo disse? Eu não fiz nada, eu só soltei o burro. O resto era a maldade que estava dentro de cada um. Sim ou não? Tem pessoas se destruindo, tem pessoas deixando de conquistar, de vencer, porque a maldade, o espírito de competitividade que o diabo viu dentro dele, ele só precisa estalar o dedo, a desgraça a pessoa faz sozinha. Diga, está amarrado em nome de Jesus. Então preste atenção. Nós vamos buscar o Espírito Santo agora. Sabe o que nós temos que clamar dia e noite? Senhor, me livra de mim mesmo. Me livra de mim mesmo. Porque se a gente não abrir o olho, o Espírito que está vindo cá e age em nós. Diga, está amarrado. A gente começa, quem trabalha numa empresa, levanta a mão assim. Sabe o que você tem que ver teu patrão? Sabe como o quê? Como a tua fonte. Cuide do teu trabalho, dê o melhor, dê o seu sangue. Pastor, e se eu não for reconhecido lá? Amém, aconteceu comigo. Mas sabe qual o maior benefício que eu colhi disso? Eu entrei naquela empresa e trabalhei como se fosse minha. Eu não fui reconhecido, mas quando eu saí de lá, que eu tive a minha empresa, eu já sabia de tudo. E eu tive a oportunidade dentro daquela empresa de aprender. Quando eu saí, eu não tive problema nenhum. Diga graças a Deus. Eu tenho um sócio na minha empresa. Um dia eu peguei um pastor amigo meu, levei lá para conhecer a academia. Ele olhou, ele viu, ele se admirou. Aí baixou um trem nele lá.
É brincadeira, mas você vai entender. Diz ele, porque eu duvido disso. Ele disse assim: irmão, o Senhor me diz agora, tudo isso aqui Deus vai dar nas tuas mãos. Era para mim dizer o quê? Era para mim dizer o quê? O quê? Era para dizer, tá ligado. Sabe o que eu disse para ele? Tá amarrado. Tá amarrado em nome de Jesus. Eu e meu sócio nos unimos para somar forças e vencer. Se eu entrar numa parceria, já querendo dar uma punhalada em quem está do meu lado, nem vence eu e nem vence o quê? Sabe o que meu sócio é para mim hoje? O amor que eu tenho por ele é o mesmo que eu tinha pelo meu sogro, que foi o meu melhor amigo, meu sogro. E muita gente não se dá bem com sogro e com sogra, não é verdade? Espírito do diabo, de competição, de disputar o amor. O amor que a minha esposa tinha pelo pai é um amor diferente do que o amor que tem pelo marido. É diferente ou não é? Eu vou brigar pelo quê? A gente tem que somar, porque somando eu achei nele o meu melhor amigo. Eu trouxe satisfação para ela, porque nós passávamos todo final de ano juntos, todas as vigílias juntos. A igreja que ele ia do lado da casa dele, na vigília, ele veio aqui e passou com a gente. Então olha, teu maior inimigo, você vê ele todo dia de manhã. Só que se você não entender que o teu pior problema está dentro de você e você não lutar contra isso, você vai perder para o diabo. Diga, está amarrado. E coloque em risco a salvação. Como que pode um ungido de Deus virar para o outro e dizer, ele é filho de Satanás? Diga, está amarrado em nome de Jesus. Quem entendeu o que foi falado através do Espírito Santo? Você entendeu? Você que é filho, sabe o papel de Deus na tua vida? Você olha para o teu pai e para a tua mãe, vê como Deus, vê como a igreja. Você que é funcionário, entra dentro da tua empresa e olha o teu patrão como o próprio Deus. Trabalhe para ele, dê sua vida. Você vai ver como Deus vai abrir as portas. Uma mulher numa igreja que eu estava, ela levou a outra para trabalhar na empresa que ela estava. A outra entrou lá, ousada, atrevida, foi indo, conquistou uma posição e ela ficou para trás. Ela pegou ódio da outra. Sabe qual era o inimigo dela? Não era a outra. Ela tinha que olhar para dentro de si mesmo, aqui ó, e dizer, o que está faltando em você? Que você está aqui há tantos anos e não chegou a lugar nenhum. Ela tinha que lutar contra quem? Ela mesma. Porque alguma coisa estava de errado. Porque a outra entra em um ano, manda nela. O inimigo dela era ela, não era a outra. Entenderam? Fique em pé no seu lugar.